Na aula de hoje, nós vamos falar sobre planos e cortes anatômicos. Antes da gente entrar nos planos e cortes anatômicos propriamente ditos, é importante a gente entender o que quer dizer a palavra neuroanatomia. A neuroanatomia, ela é um ramo da ciência que estuda as estruturas anatômicas complexas do sistema nervoso central e periférico. E vai ser ela a responsável pela diferenciação dessas estruturas, relacionando-as com o seu funcionamento. Outra coisa importante que nós temos que destacar é a questão da posição anatômica. A posição anatômica, ela é uma convenção adotada em anatomia para facilitar a descrição das posições espaciais dos órgãos, dos ossos e dos demais componentes do corpo humano, tá? E para a gente poder entender melhor como que é essa posição anatômica. Nessa imagem, nós podemos observar a posição anatômica. Na posição anatômica, o indivíduo ele deverá estar em pé, no que a gente chama de posição bípede, com a face voltada para a frente, demonstrando um olhar para o horizonte, os membros superiores estendidos e aplicados ao tronco, com as palmas das mãos voltadas para a frente, assim como os membros inferiores unidos e com as pontas dos dedos voltados para a frente. É importante a gente salientar aqui que toda vez que, então, vocês forem pegar um livro de anatomia ou de neuroanatomia, as imagens, as descrições, os textos sempre vão se referir a essa posição padronizada. Bom, agora que vocês já entenderam o que é a posição anatômica, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os planos anatômicos. Esses planos nada mais são do que cortes imaginários que atravessam o nosso corpo e eles ajudam a descrever o organismo tridimensionalmente. E eles são, assim, vastamente utilizados para o estudo da anatomia e da neuroanatomia. Os planos anatômicos, eles podem ser basicamente de 3 tipos. O primeiro plano que nós vamos falar é o plano frontal, também chamado de plano coronal. São planos verticais que passam através do corpo em ângulos retos com o plano mediano, dividindo em parte anterior, que é a frente, e a parte posterior, que é a parte de trás. Se vocês observarem aqui nessa imagem, a gente consegue demonstrar como que é esse corte. Um outro plano que nós temos é o chamado plano mediano. O plano mediano, ele é um plano vertical que passa longitudinalmente através do corpo. E agora a gente divide esse corpo em metades, que é a metade direita e a metade esquerda. E a partir daí, qualquer outro plano vertical que passa através do corpo paralelo a esse plano mediano, nós vamos chamar de planos sagitais. Novamente, se vocês observarem essa imagem, tá? A gente consegue demonstrar como que é esse corte. E o último plano anatômico que nós temos são os chamados planos transversos, também conhecido como planos horizontais. São planos que passam através do corpo em ângulos retos, tanto com os planos coronais ou frontais e os planos medianos. E aí nós vamos ter a divisão do corpo em parte superior e parte inferior. Bom, agora que nós já entendemos quais são os diferentes tipos de planos anatômicos, nós vamos utilizar agora esses planos para aplicá-los ao sistema nervoso, na verdade, para aplicar no cérebro. Então, se vocês observarem essa imagem aqui, na letra A, nós temos um plano transversal no cérebro e do lado nós temos como que fica a sua imagem. Na letra B, a gente já tem aqui a demonstração de um plano frontal e na figura ao lado também como que fica essa imagem do cérebro. E na figura C, nós temos um corte mostrando o plano sagital e mediano, né? E, novamente, na figura ao lado, como que fica essa imagem do cérebro com esse corte.
Bom, para finalizar a nossa aula, nós temos aqui uma outra imagem do cérebro mostrando os diferentes planos anatômicos e como que a gente consegue observar esses cortes. Espero, então, que vocês tenham gostado dessa aula e nos encontramos nas próximas. Bons estudos!